Olá, eu sou o Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá, vamos aprender um pouco. Eu tô... Eu estou aqui falando sobre as ruas da cidade de São Paulo, por que elas têm esses nomes, por que esses nomes, por que aquele nome foi dado para aquela rua e qual é a história do nome da rua. Vamos conhecer? Avenida João Paulo I, ali na freguesia do Ó. O Papa João Paulo I, que se chamava então Albino Luciani, nasceu em 17 de outubro de 1912, na Itália, cidade italiana, quase fronteira ali com a Áustria. Descendia, então, de uma família muito pobre, que em certas épocas do ano não tinha sapato nem para usar. Entrou para o seminário em 1935, foi ordenado sacerdote, em Roma frequentou cursos da Pontifícia Universidade Gregoriana, laureando-se então na tese de teologia sobre um filósofo trentino, Antônio Bosmini. Em 48 foi nomeado vigário geral da uma diocese em Belluno, e 4 anos depois foi designado por Vittorio Veneto e permaneceu 11 anos ali, então. Em 1969 foi nomeado por patriarca de Veneza como Papa Paulo VI, que o nomeou, então, para aquela disposição, não é? Veio a ser Papa e faleceu no dia 29, no mês seguinte, em 1978, assim que assumiu o papado. Foi um Papa de um curto período e que depois, então, foi substituído pelo João Paulo II, não é? O Karol Wojtyła. Está aí. Quando você passar ali na freguesia do Ó e ver a Avenida João Paulo I, fala, olha, erraram, é João Paulo II. Não, é primeiro mesmo, é uma homenagem a esse Papa de curta duração, que viveu entre nós aí e que nos deixou essa saudade, né, de seu papado, que quase que no começo, né, não teve chance aí de fazer um grande apostolado, né? Vamos para um outro Papa, que tal? Avenida João 23, ali na Vila Formosa. Então, Angelo Giuseppe Roncalli, que futuramente então seria o Papa João Paulo XXIII, nasceu também na Itália, 1881. Depois de estudos primários na sua cidade natal, entrou para o seminário em Bérgamo, foi ordenado sacerdote ali em 1904, celebrou a sua primeira missa na Basílica de São Pedro, foi elevado então a bispo em 1925, formou-se então na Obediência e Paz, foi núncio na Bulgária, fundou ali um seminário católico, seguiu então como cargo diplomático na Turquia, depois na França, realizou um trabalho fantástico em Santa Sé, e aí então virou Papa, e chegou então a Papa ali então, depois dos anos de 1958 e aos 76 anos de idade, desenvolveu um pontifício programado fundamentalmente no apostolado, em virtude das pregações nas paróquias, bem como hospitais, na área de penitenciárias ele também convivia, e dirigiu encíclicas para os católicos, todos os homens, visitando então a maior justiça, fraternidade, nas várias cidades, para os vários povos ali, né? Ele foi conhecido como o Papa da Paz e faleceu no Vaticano no dia 3 de junho de 1963. Foi substituído pelo então Paulo VI. Tá aí, mais um Papa aí para a nossa história, né? Vamos para outro? Vamos conversar em outro? A Rua de São Paulo tem nome de Papa, vocês pensam. Rua Leão 13, ali, na Casa Verde. Então, Vicenzo, Gianquino, Rafael, Luigi, Peti, Prosperi, Buzzi. Ó, com esse nomezão todo, ele virou Leão 13.
tá? Era natural da Itália, nasceu ali em 1810, em uma cidade italiana chamada Campineto Romano. Foi o Papa Leão XIII. Ele foi educado por jesuítas, foi ordenado sacerdote em 1837, foi então núncio apostólico na Bélgica, foi arcebispo em Perúdia, foi cardeal em 1853, e então foi eleito papa em 1878. Nessa época, a igreja lutava, né, com a ideia da Alemanha, então o Leão XIII conseguiu que fossem então abolidas as medidas contra a igreja, promoveu também uma aceitação por parte dos católicos da ideia da República da França, engajou as missões de África, deu um passo no sentido de voltarem às igrejas orientais, então, e os anglicanos também, estimulou a renovação intelectual eclesiástica, foi um grande propagandista da ideia da comissão bíblica, tomou interesse nas questões sociais, tendo publicado, então, a encíclica chamada Rerum Novarum, né, que é muito importante para a história da Igreja Católica. Faleceu com 93 anos de idade, em Roma, como Papa, no dia 20 de julho de 1903. É isso aí, olha, quanto Papa, né, que tem aqui, quanto nome bonitinho de Papa que a gente tem para homenagear esses grandes homens que lá no Vaticano fizeram o seu trabalho político e o seu trabalho religioso para que a gente tivesse um pouco mais de humanidade, né? Bem, nas quartas-feiras eu falo sobre ruas da cidade de São Paulo. Nas sextas-feiras eu falo sobre uma cidade do Brasil. Nas segundas-feiras eu estou fazendo uma aula, segundas-feiras às 18 horas, que acontecem lá no Facebook, Um Lugar e Suas Histórias, e aqui no YouTube, Um Lugar e Suas Histórias, para a gente entender um pouco esse cenário disso que acontece ali na Rússia, com a Ucrânia, com tudo isso que está acontecendo aí no cenário nacional, para que a gente tenha, então, consciência e conhecimento histórico sobre esses fatos. Vem para cá, assina o canal, dá o seu joinha, vamos ampliar isso. Muito obrigado.